Muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso bom e eterno Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao aprendizado das Sagradas Escrituras, estudando na EBD de hoje a carta de Tiago, capítulo de número 1, do verso 12 ao verso de número 15. Será a leitura que nós iremos destacar nessa ocasião e eu gostaria que você pudesse aí com a sua Bíblia aberta acompanhar a leitura do texto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quero sua atenção também para o texto, lá em Gênesis. O capítulo é o de número 3. Gostaria que você acompanhasse a leitura do texto. Capítulo 3, o verso de número 1 ao verso de número 6. Onde a palavra do Senhor diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Que Deus aplique a sua santa e preciosa palavra no nosso coração. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a nos acompanhar nessa palavra de oração, pedindo a Deus a direção do seu Santo Espírito para a ministração da sua palavra. Pai bendito, Pai querido, louvado, exaltado seja teu santo e majestoso nome. Rendo graças ao Senhor, Pai, pela oportunidade de poder falar do teu amor e suplico a Ti que cada pessoa que tiver, meu Pai, acesso a essa ministração possa ser edificado, possa ser ricamente abençoado pela tua palavra. Que a mudança necessária na nossa vida esteja sendo produzida através da tua palavra, que possamos buscar a viver, meu Pai, segundo o teu querer. Abençoa o teu povo, guarda-nos debaixo dos teus cuidados, nos dá graça, sabedoria para ministrar o teu santo evangelho. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, querido irmão, nós vamos estar refletindo nessa ocasião sobre a tentação. Esse é o objetivo que nós estaremos trabalhando nessa lição de hoje. Estaremos abordando algumas diretrizes, algumas orientações da Bíblia Sagrada com relação à tentação e como devemos proceder diante da mesma. De primeiro, eu quero destacar a você que a tentação, ela não é o pecado. Pecado e tentação são coisas distintas. Não é porque você é tentado que você pecou, mas se você foi tentado e cedeu à tentação, aí sim vem o pecado, tá bom? Tiago ele faz uma descrição aqui maravilhosa, a partir do verso 12 ao verso de número 15,
fazendo aqui um paralelo entre provação e tentação. E é muito importante que nós entendamos a diferença entre provação e tentação. Provação é algo que vem da parte de Deus e que tem como propósito buscar em nós o aperfeiçoamento, ou melhor, extrair de nossas vidas o aperfeiçoamento. A provação, ela tem origem sim em Deus, pois Ele tem o propósito de nos aperfeiçoar. Através da provação, seremos experimentados, seremos provados e, para a glória de Deus, seremos aprovados. Mas a tentação, ela não tem origem em Deus. O próprio Tiago, ele vai fazer aqui um destaque muito preciso, deixando claro a ideia de que ninguém, ao ser tentado, diga de fato que é tentado pelo Senhor, porque o Senhor a ninguém tenta e ele não é tentado pelo mal. Ou seja, ele está querendo destacar que é impossível encontrar algum resquício de maldade na pessoa do Senhor nosso Deus. A tentação, ela é algo oriundo das trevas, é algo oriundo do inimigo, e o próprio Paulo, em Tessalonicenses, ele vai descrever dessa forma a Satanás, dizendo que ele é o tentador, ou seja, ele é aquele que apresenta a proposta logicamente agradável, logicamente sedutora, que está diante de cada um daqueles que servem ao Senhor nosso Deus. O objetivo do inimigo é realmente fazer com que os servos de Deus se desviem e abracem a tentação. Existe uma expressão muito antiga que gosto bastante, que eu ouvi de uma certa irmã, onde ela dizia que Satanás, ele é um estrategista milenar. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, Satanás, ele tem conhecimento, de todas as possíveis situações de nossas fragilidades. Ele sabe onde deve atacar, ele sabe como atacar, ele sabe como providenciar aquilo que realmente vai de acordo com a nossa fragilidade, que vai de acordo com aquilo que nós tanto desejamos com relação àquilo que Tiago destaca aqui, que é a cobiça. A cobiça é algo que está dentro do ser humano decaído por conta do pecado de Adão, e dentro dessa natureza pecaminosa, o homem, ele tem a cobiça dentro de si. Essa cobiça, ela pode avançar no sentido de gerar o pecado. O pecado, uma vez consumado, ele vai gerar a morte. Então Tiago aqui ele faz uma comparação a uma gestação, como de uma mulher. Ele vai falando sobre a gestação no sentido da tentação relacionada à cobiça para produzir o pecado, que vindo a ser consumado, ele vai produzir, ou seja, ele vai resultar em um desfecho de morte, tá bom? Ele vai resultar no desfecho de pecado e de morte. Querido, preciso destacar também a questão do tentador, no sentido de tentar-nos de forma interna e de forma externa, e fazer essa comparação no sentido apenas externo de Jesus. A tentação que Jesus sofre em Mateus capítulo 4, relatado por Lucas, e em Lucas capítulo 4, relatado pelo médico amado, nós vamos observar que há uma diferença entre a tentação que Jesus sofreu e a tentação a qual nós sofremos, tá bom? A tentação que Jesus sofreu, ela foi tão somente externa, onde Satanás ele apresentou ali 3 situações para que Jesus viesse a sucumbir, viesse a ceder às propostas do diabo. Ele apresenta primeiramente a questão do pão, transformar pedras em pães. Segundo lugar, a questão do pináculo do templo, que era o ponto mais alto do santuário ali, ou do templo no primeiro século, aquele templo que era agora um templo totalmente suntuoso, feito por Herodes o Grande, todo de mármore e de ouro, e é nesse contexto, no pináculo do templo, lá no ponto mais alto, que Satanás então diz a Jesus: lança-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordens aos teus anjos, e eles não permitirão que te cause dano algum. Então a gente percebe aqui Satanás utilizando da palavra,
e Jesus rebatendo sempre com a palavra, combatendo com a palavra o inimigo. O terceiro momento de destaque é onde todos os reinos da terra são apresentados e a proposta de Satanás ao Cristo é que ele viesse a se curvar diante do inimigo, e o Senhor responde com a palavra, dizendo claramente: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Isso nos faz perceber, queridos irmãos, que Satanás, ele não se intimida diante do próprio Senhor Jesus, mas vai com o objetivo de tentar o próprio Senhor. Imagine nós, que somos servos do Senhor Jesus, não tem como você pensar que estará em alguma situação espiritualmente falando, no sentido tão elevado, que vai ser isento de sofrer tentações ou propostas de Satanás. Quando você está fraco, quando você está bem espiritualmente, mesmo assim Satanás ele vai continuar com todos os ataques para tentar nos derrubar. No capítulo 4, versículo 13 de Lucas, ele faz um destaque que Mateus não faz. Lucas ele descreve que Satanás ele vai embora, mas ele vai embora por algum tempo. Ele se ausenta daquela ocasião ali após tentar o mestre por algum tempo. Isso nos faz perceber na descrição de Lucas, um dos evangelhos sinóticos, que na verdade Satanás ele não desiste. Ele tentou 1, 2, 3, mas ele não desiste, ele vai continuar sempre tentando, e isso é uma lição para as nossas vidas. Não deixemos de vigiar, não deixemos de ficar alertas diante das propostas tentadoras que Satanás ele tem a nos apresentar, pois ele sempre vai continuar tentando, buscando uma ocasião, buscando uma oportunidade para nos fazer pecar, para nos fazer desviarmos do propósito de Deus, que é uma vida de santidade. Então Jesus ele sofre essas tentações, mas ele sofre essas tentações no sentido externo. Por que externo? Porque nós temos uma diferença com relação às tentações que Jesus sofreu. Jesus ele foi tentado em tudo que nós fomos tentados, como diz o autor aos Hebreus, e ele é poderoso para nos livrar, para nos conduzir realmente ao acerto e nos desviarmos das tentações. Então, Jesus ele sofre essa tentação externa e não a interna, porque dentro de Jesus não existe esse sentimento de cobiça, esse desejo de cobiça dentro do homem, ali no caso a humanidade pecadora, decaída, na questão de Adão, quando ele peca, toda a humanidade está também debaixo do pecado, e por conta dessa situação, a cobiça ela é um sentimento que está presente dentro do homem, dentro da humanidade. Então é essa cobiça que nos faz perceber que nós sofremos tentações tanto internas como externas. Ou seja, eu gosto muito de dizer que o nosso maior inimigo não é Satanás, o nosso maior inimigo não é a questão do mundo, o que o mundo oferece, o mundo sistema, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por quê, pastor? Porque dentro de nós existe esse sentimento de cobiça, esse sentimento de querer fazer aquilo que não agrada a Deus, esse sentimento de independência, de liberdade de Deus, de viver uma vida vil, mergulhada nos pecados. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão, tá? Então, falando novamente, a diferença entre a tentação de Jesus e a tentação que os homens, nós, humanidade, sofremos, é que Jesus ele só sofreu tentações externas e nós sofremos tentações internas e também externas, tá certo? Querido, Tiago, ele está nos ensinando aqui a refletirmos bastante sobre esses dois pontos e entendermos a respeito da tentação, a respeito da provação e sabermos como devemos proceder diante de ambas. Diante da provação, nós bem sabemos que devemos combater confiantes em Cristo para sermos aprovados pelo Senhor e termos de fato ali o nosso caráter transformado, melhorado para a glória de Deus. Com relação à tentação, precisamos observar que temos algumas diretrizes, que temos algumas
orientações do Senhor Jesus para podermos resistir e para podermos vencer, de fato, as tentações. Refletindo sobre isso, eu quero aqui a sua atenção para 3 destaques. O primeiro deles é essa interrogação: quem é responsável pelos pecados que cometemos? Quem seria de fato responsável pelos pecados que nós cometemos? A resposta é muito simples: somos nós mesmos. Nós somos os responsáveis pelos pecados que nós cometemos. Infelizmente, muitas pessoas têm atribuído a Satanás aquilo que na verdade são coisas causadas pelo próprio homem. Eu lembro-me de uma história, história com algo que não é real, e essa história, ela fala de um momento onde um rapaz e uma moça cristãos, de uma igreja evangélica, eles simplesmente entraram pelo caminho da prostituição, da fornicação, começaram a ter relações sexuais antes do casamento, e um começou a jogar a culpa no diabo. O outro aproveitou e também o fez. Tanto o rapaz como a moça acusaram a Satanás por conta daquilo que havia acontecido, por conta daquilo que eles haviam praticado, haviam caído no pecado da prostituição, da fornicação. E conta-se essa história que ao ouvir, Satanás ao ouvir essas acusações contra a sua pessoa, ele simplesmente vai para fora ali daquela localidade e ali sentado na calçada ele começa a chorar. De repente chega o pastor e vê aquele indivíduo ali chorando, que seria uma personificação do diabo, ali o diabo transfigurado de luz, querendo ser um anjo de luz, e naquela ocasião aquele homem, que é Satanás ali, é questionado pelo pastor: por que você está chorando? E ele diz: é porque tudo que o povo faz, tudo que as pessoas fazem, elas querem colocar a culpa em mim. Então, ali ele se revela ao pastor dizendo que ele é o diabo, e o pastor então o repreende naquela ocasião e ele vai embora. Tá bom? Mas, querido, essa é uma história que nos faz perceber que, infelizmente, muitas pessoas vivem assim. Elas praticam as coisas que são erradas e, infelizmente, querem atribuir culpa a outros, querem atribuir culpa a terceiros. E nós precisamos ter maturidade, ter, de fato, essa sensibilidade de reconhecer o nosso erro, de reconhecer a nossa culpa e sermos homens e mulheres de Deus de caráter, que realmente dizem de forma clara que caíram, que pecaram, porque realmente fomos nós quem cedemos ao pecado, quem cedemos à tentação. Repito, a Bíblia diz que Satanás é o tentador, ou seja, ele tenta, mas ele não faz com que nós pequemos, ele somente apresenta a proposta muito atraente, muito agradável, mas ele não é o responsável por nós aceitarmos. Essa responsabilidade, ou melhor, esse papel é meu e é seu. Nós podemos aceitar ou podemos rejeitar. Existe um autor muito interessante que ele tem um comentário a respeito desse assunto. O nome dele é John Dryden. E John Dryden ele diz assim: é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. É melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. As propostas são apresentadas por Satanás, e se nós aceitarmos a nossa cobiça, desejar e produzir o pecado, esse pecado vindo a ser consumado, ele vai gerar realmente algo que não vai agradar a Deus, porque será algo para a morte, tá bom? Então nós precisamos, com muito cuidado, querido, observar aquilo que nos cerca, as tentações que nos são apresentadas. E se nós falharmos, se nós cairmos ou cedermos às propostas do diabo, precisamos entender que Satanás ele tem sim o papel de tentador, mas cabe a mim e a você ceder ou renunciar, rejeitar a proposta de Satanás. E não simplesmente queremos atribuir a culpa do nosso erro ao diabo, porque isso é muito simples. Infelizmente hoje
no meio da cristandade, nos movimentos hoje que se dizem cristãos, há uma culpabilidade muito grande relacionada ao diabo. Tudo que se faz de errado joga-se na conta do diabo. E nós precisamos entender que nós temos o nosso papel dentro da situação de pecaminosidade, quando nós cedemos às tentações. Um outro ponto para a gente também refletir é em cima daquela história que geralmente a gente costuma ouvir, de que fulano de tal, ele subiu ali num banquinho, colocou a corda no pescoço para poder se matar, e de repente chegou alguém e avisou, deu um grito e disse: olha, não faça isso. Mas diante daquela situação, Satanás ele foi mais rápido, e ali ele foi, deu uma rasteira ali, puxou o banco, e o camarada, caindo ali com a corda no pescoço, ele veio a morrer sufocado. Então não existe isso, tá bom? Isso realmente é a ideia da cabeça de pessoas que não compreendem a palavra de Deus. Um outro destaque é com relação, talvez você já deva ter visto, eu escutava muito isso quando era pequeno. Por exemplo, mamãe dizia: menino, cuidado com essa faca porque o cão atenta, É engraçado até a expressão, atenta e não tenta. Então, Satanás, ele não tem liberdade, ele não tem essa permissão de pegar a mão de uma pessoa e empurrar a faca naquela outra pessoa. Ele simplesmente tenta e nós podemos ceder ou não. O outro destaque que eu gostaria de fazer como indagação é esse: de que forma vencemos as tentações? Qual é a maneira que a Bíblia Sagrada nos apresenta para podermos vencer as tentações? Nós podemos destacar aqui como Jesus utilizou da palavra para poder combater aquilo que Satanás estava fazendo, apresentando-lhe também a palavra. E há uma grande diferença aqui com relação a Satanás e o uso da palavra, porque ele não colocava a palavra em prática, Então ele só fazia uso da palavra para atacar Jesus, mas ele não praticava a palavra, E Tiago ele vai falar até sobre isso um pouco mais à frente, dizendo que os demônios, eles creem que estremecem, mas eles não obedecem, eles não colocam em prática essa palavra. Então essa é a grande diferença. Eu e você podemos resistir às tentações quando nós utilizamos da palavra de Deus para combater as propostas do inimigo. Uma outra coisa que podemos e devemos utilizar é a oração. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus ele diz: orai e vigiai. Então podemos destacar as duas coisas aqui: oração e vigilância. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, para que nós não caiamos em tentação, a orientação do mestre é essa: é vigilância e oração. Vigiando, observando o nosso redor, o que é que está ali diante de nós, fazendo como Jó fazia, se desviando do mal. Nós também precisamos nos desviar do mal, observar aquilo que está ao nosso redor com atenção, com vigilância e buscar vivermos uma vida de oração, uma vida de entrega ao Senhor nosso Deus, tendo a certeza de que Ele vai nos dar o escape, como diz a palavra do Senhor, escrita por Paulo aos crentes em Corinto, onde o próprio Paulo vai dizer que nenhuma tentação vos sobreveio de tal forma que vocês não possam suportar. Então todas as tentações, querido, que vêm contra a nossa vida, elas não têm possibilidade de nos derrubar. Elas vêm baseada no limite ou na capacidade das nossas forças em Deus, logicamente. E nós podemos e devemos resistir às tentações, porque Deus ele nos concede, no verso vai dizer no final, o escape diante das tentações. Tiago ele vai escrever mais à frente, ainda aqui na carta, no capítulo 4, versículo 7, a altura do verso 7, versículo 8, se não me falha a memória, ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o caminho aqui é esse. Quando nós estamos com a nossa vida sujeita a Deus, à sua vontade, nós iremos conseguir resistir ao diabo.
as propostas de Satanás, e ele vai fugir de nós, como ele também se ausentou fugindo ali naquela ocasião, quando ele tentou Jesus no deserto, tá bom? Então, uma terceira indagação está ser a principal causa das nossas tentações. Qual seria, nessa ideia, a principal causa? Tiago ele diz que o problema está na nossa cobiça, no desejo realmente de fazer aquilo que é errado, de fazer aquilo que vai contra a vontade do Senhor nosso Deus. Isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza pecaminosa. E aí você pode dizer assim, mas pastor, nós temos o Espírito Santo. Sim, amém. O Espírito Santo ele habita dentro de cada um daqueles que entregou a sua vida a Deus. Mas nós ainda somos imperfeitos no sentido de não termos experimentado a transformação descrita em 1 Coríntios 15. Ou seja, nós ainda estamos nesse mundo, vivendo sujeitos à corrupção, não temos a imortalidade ainda, não fomos transformados e, infelizmente, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, vez por outra, fazemos aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Por isso, precisamos compreender que, diante de nós, aquilo que é apresentado, precisamos dizer não às propostas do diabo, precisamos dizer não às propostas que o mundo nos oferece. Olhando para aquilo que Moisés relacionou aqui em Gênesis, onde nós lemos no início dessa mensagem, no capítulo 3, eu quero a sua atenção apenas para o verso de número 6, onde o texto sagrado ele vai dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha só, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a gente observa aqui alguns passos que são apresentados por Moisés no relato aqui da Gênesis, sobre a atitude daquela mulher, no caso aqui Eva, que vem a apresentar aquilo que a primeira carta de João, capítulo de número 3, verso 16, verso 17, vai nos falar a respeito da concupiscência dos olhos, a respeito da concupiscência da carne e a respeito da soberba da vida. Eva ela começa a contemplar e o desejo vai tomando conta dela, de tal forma que ela vem a sucumbir à proposta enganadora de Satanás, pois no verso 1 desse capítulo, Satanás ele já começa a modificar, transformando a verdade em mentira, dizendo logo de cara, por acaso é essa árvore que Deus ele proíbe vocês de comer do fruto? Não, não é assim que ele apresenta. Ele chega e descreve de uma forma tortuosa. Ele chega dizendo que por acaso Deus proibiu vocês de comerem de todas, vamos observar aqui, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Observe bem, e Eva vai então dizer aqui a resposta, não, Deus disse para não comer apenas da árvore que está lá no meio do jardim. Então Satanás ele sempre entra com essas propostas, com o objetivo de mudar a verdade em mentira, para poder apresentar a nós aquilo que é realmente um caminho para nos conduzir ao pecado. Queridos, eu quero refletir com os amados em cima de um contexto, para que a gente compreenda bem melhor aqui a situação, a respeito de Juízes, capítulo de número 17. A história é a respeito de um homem chamado Sansão. E a história de Sansão, ela nos faz refletir bastante sobre o cuidado que nós precisamos ter com relação às propostas que o inimigo nos apresenta. A história fala de um homem que foi consagrado a Deus pelo voto do nazireado. Ele não podia fazer algumas coisas, ele tinha algumas restrições, como a questão de tocar em cadáveres, como a questão de não permitir que a navalha passasse sobre os seus cabelos, e ele tinha alguns aspectos como votos do nazireado que ele deveria obedecer, que ele deveria colocar em prática na sua vida.
mas Sansão era alguém muito desobediente. Ele foi o juiz, dentro do período dos juízes, lá em Israel, no meio do povo hebreu, e ele simplesmente vai passar por cima das palavras de Deus, vai passar por cima das diretrizes que Deus havia dado a ele. Ele se agrada de uma mulher que não era para ele, uma mulher de nome Dalila, que pertencia ao povo filisteu, um povo que era inimigo do povo hebreu, que se diga de passagem, um povo que era idólatra, politeísta, ou seja, adorava várias divindades, e era de fato um povo realmente inimigo que perseguia o povo hebreu. Então, queridos, começa por aí, quando Sansão ele começa a contemplar, começa a cobiçar aquela mulher, e o contexto do texto vai nos descrever que Sansão ele inicia um relacionamento com aquela mulher, com Dalila. Só que ele não sabia que por trás Dalila ela era uma mulher, digamos, contratada com o propósito de colocar em prática o plano dos filisteus para se livrarem do grande guerreiro hebreu que não permitia que os filisteus avançassem contra o seu povo. Sansão era um instrumento na mão do Senhor para poder combater o povo filisteu, para dar vitória ao povo hebreu. Então, essa mulher contratada, ela vai, logicamente uma mulher muito bonita, creio eu, uma mulher realmente sensual, que consegue fisgar Sansão de uma forma tal que Sansão ele cai nos braços de Dalila. E ali então Dalila, no momento de intimidade com Sansão, ela começa a colocar esse plano diabólico em prática, esse plano que tinha uma estratégia tão somente de fazer com que Sansão viesse a ruir diante do povo filisteu. Aquele herói, aquele homem valente, o homem guerreiro, viesse a ser realmente um instrumento, um objeto de escárnio para o povo filisteu. Então a história relata que Sansão, ele diante das colocações de Dalila, começa a brincar. Dalila começa a perguntar-lhe qual é o motivo, qual é a razão de tamanha força que Sansão tinha. Sansão, um homem que havia matado mais de 1000 homens, ou 1000 homens, como diz a Bíblia, apenas com a queixada de um jumento, com ali um pedaço, um resto de osso de um jumento, de um animal, o qual ele havia derrubado, havia vencido 1000 homens. A Bíblia relata que Dalila ela começa através de carícias, através de elogios, através de uma linguagem muito sedutora, tentar fazer com que Sansão revelasse o segredo que havia por trás da sua força. Então, Dalila, ela tenta a primeira vez, a segunda, e ela vai ficando realmente insatisfeita porque percebe que Sansão está brincando com ela. E infelizmente, muitas vezes, nós vemos o povo de Deus brincando com o pecado ao nosso redor, e nós brincando com o pecado, onde o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12 que nós devemos nos desprender de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia. Mas infelizmente, muitos de nós às vezes brincamos com o pecado. E ali Sansão ele faz isso. Dalila, ela diz, tu não me ama, se tu me amasse, tu realmente falarias a verdade. Então, na terceira tentativa, ela vai chegando mais perto, e no quarto momento, Sansão ele revela aquilo que havia por trás da sua força. Ele abre o coração para aquela mulher. E ali naquela ocasião, quando ele fala sobre o seu voto de nazireado, da sua vida consagrada ao Senhor, de ser um homem escolhido por Deus para poder liderar o povo de Deus, aquela mulher então, agora ela corta os cabelos de Sansão. Sansão, aquele que havia se levantado das vezes anteriores como um homem de Deus, como um homem conduzido, guiado pelo Espírito Santo, ele já não levanta daquela forma, ele tenta levantar e cai, porque o Espírito do Senhor já havia o abandonado naquela ocasião. Queridos, infelizmente, Sansão ele se torna um palhaço para o povo filisteu.
os seus olhos vão ser vazados, vão ser perfurados. Sansão, ele se torna realmente motivo de escárnio para o povo filisteu. E todas as vezes, amado, que eu ou você resolvemos brincar com o pecado, resolvemos brincar com as propostas tentadoras que Satanás nos apresenta, nós infelizmente vamos ser pegos. Nós vamos quebrar a cara, vamos cair de cara no chão. Por quê? Porque nós vamos perceber que brincar com o pecado, com a tentação não é o caminho. O caminho é rejeitar, é dizer não. É simplesmente fazer como José lá no Egito fez, quando aquela mulher de Potifar, sensual, sedutora, tentou ter relações sexuais com ele. Ele fugiu, deixando a capa a qual ela puxou dele, porque ele sabia que se ele ficasse, infelizmente, ele iria pecar contra o seu Deus e contra o seu Senhor, que era Potifar. Então, amado, nós precisamos tomar cuidado com as tentações. Precisamos olhar para as diretrizes que o Senhor nosso Deus nos dá, para que possamos vencer as propostas que o inimigo apresenta para as nossas vidas. Eu quero aqui finalizar essa palavra dizendo a você que nós precisamos tomar muito cuidado com as tentações. Precisamos entender o que é tentação, o que é provação, a finalidade de cada uma delas. Precisamos realmente buscar em Deus um livramento para que nós possamos vencer as tentações através de uma vida de oração, de uma vida de vigilância, através da palavra do Senhor nosso Deus, através de uma confiança no Senhor Jesus, que venceu todas as tentações e que é preparado para nos proteger e nos livrar de todas as tentações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, finalizando essa palavra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nos acompanhasse nesse sentido. Pai querido, Pai bendito, eu louvo e exalto o teu nome, rendo graças ao Senhor pelo teu amor e teu cuidado, todo especial para com a nossa vida. Te peço que o Senhor nos guarde do mal, nos livre, meu Pai, das tentações e nos conduza, Pai, a buscarmos uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Abençoa cada vida que está, Pai eterno, ouvindo essa palavra. Guarda os teus filhos, a família dos teus servos, debaixo das tuas misericórdias. Ó Deus, e continua fortalecendo, Pai eterno, a nossa fé no Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado, eu oro e agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te guarde de todo mal, que Deus te livre de toda proposta sedutora do inimigo e que você possa viver para a glória do Senhor nosso Deus. Amém e amém.